Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus e para trazer aos irmãos uma palavra e agradecer a Deus pela semana que Ele nos trouxe e ver na palavra dEle que orientação Ele tem para a nossa semana. Uma boa noite a todos, que todos estejam nesse momento reunidos para junto a gente discorrer sobre a palavra de Deus e podermos cantar e louvar a Deus e dar a Ele aquilo que é de direito, a exaltação e o louvor. Vamos ouvir agora e cantar junto, lógico, os louvores.
eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar guardar o meu tesouro até
vem até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos abrir nossas Bíblias, ou abrir o celular, para quem tem Bíblia no celular, ou no tablet, ou mesmo no notebook. Mas graças a Deus hoje nós temos Bíblias em muitas mídias que permite que a palavra de Deus seja cada dia mais disseminada, aprendida na face da terra. Nós vamos ler o capítulo 19 do livro de Mateus, vamos ler do versículo 16 ao versículo 30, e em cima dele a gente vai ler e vai responder algumas perguntas e alguns questionamentos. Tá? O Samuel não pôde estar aqui hoje, que é o pastor da igreja, para transmitir a palavra de Deus, mas nós vamos discorrer um pouquinho sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe ele está se recuperando de um pequeno resfriado. Tá bom? Vamos ler então Mateus, capítulo 19, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom, mas se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhes disse Jesus: Em verdade vos digo a vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também, vós, sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos do que são primeiros serão últimos,
e muitos dos que são últimos serão primeiros. Vamos pedir a Deus a direção para que dentro desse texto a gente possa fazer algumas questões e responder essas questões. A gente não pretende aqui discorrer todo o texto, até porque o tempo não vai permitir que a gente faça isso. Mas algumas perguntas que estão aqui dentro desse texto a gente vai responder dentro do próprio texto, que a palavra de Deus, ela por si, ela se explica. Deus Pai glorioso, Pai da eternidade, nós queremos agora, Senhor Deus, pedir a Tua bênção e que Tua mão santa esteja sobre nós, para que nós possamos ler agora, olhar a Tua palavra e que essa palavra venha nos trazer ensinamento, para que nós tenhamos sabedoria para entender as Tuas vontades e fazer aquilo que Te agrada, para que Tu sejas exaltado na terra e no céu. Nos conduz nesse momento, não deixe que palavras sejam ditas conforme o nosso intelectual, nosso intelecto, mas que sejam tiradas, sejam trazidas, inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Nos conduz em nome de Jesus. Amém. Nós vamos responder basicamente 4 questões que tem dentro desse texto. São muito importantes para a nossa vida. A primeira dela, nós vamos logo após aqui o versículo 16, que diz: eis que se aproximou um jovem e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Esse jovem, ele vinha cheio de dúvida pelo seguinte, porque como ele se considerava um homem religioso, ele se considerava um homem cumpridor da lei dos 10 mandamentos. Então ele vinha na certeza de que ele estava com os parâmetros, os pré-requisitos necessários para ter a vida eterna. Mas, por via das dúvidas, eu vou perguntar para o mestre, certo de que ele responderia, que ele disse: não, aí está tudo bem, se você já fez isso, está ótimo, está show. Mas Cristo olhou para ele e respondeu-lhe: por que me perguntas sobre o que é bom? E Cristo perguntou para ele: por que me perguntas sobre o que precisa fazer para ter a vida eterna? E Cristo então falou: só há um que é bom, Deus nosso Pai. Mas se queres então entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Era tudo que ele queria ouvir. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí ele pensou e disse: opa, estou dentro. Respondeu para Cristo e disse: e quais são esses mandamentos de que tu fala? E Cristo respondeu para ele. E leu então os mandamentos que estavam na 2ª tábua. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem, quando viu aquilo, ele disse: e que me falta? Porque todos estes eu cumpro. O que ainda está me faltando? O que ainda está me faltando? Cristo, sabendo do interesse do jovem, da situação dele, o que ele realmente queria ouvir, voltou-se para ele e falou: vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Quando ele disse: vende tudo que tu tem e dá aos pobres, aí complicou as coisas. Porque aquele jovem era um jovem rico, ele tinha muitas posses. E Cristo sabia que ele era amarrado a essas posses. E fez ele entender de que ele não cumpria os 10 mandamentos. Ele simplesmente vivia de aparência. E, saindo dali triste, foi embora. Quando ele foi embora, muito triste, Cristo voltou-se para os judeus, para os discípulos, e disse: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê que Cristo fez essa colocação para os seus discípulos? Por que um rico
jamais, é difícil entrar no reino do céu. Ele não disse que jamais entraria. Porque para ele dizer que jamais entraria, Abraão também não teria entrado. Era um homem de muitas riquezas. Mas ele falou para os discípulos, olha, é difícil um rico entrar no reino do céu. Por que é difícil um rico entrar no reino do céu? Porque a riqueza, ela traz ao homem uma sensação de segurança muito forte, de que ele não precisa, de ninguém, de que tudo ele pode comprar, tudo ele pode pagar, o que não configura uma verdade. As coisas materiais é possível que ele possa comprar, é possível que ele possa ter tudo aquilo que ele tem desejo, mas as coisas espirituais não dependem daquele tesouro que a gente guarda aqui. E ele disse novamente para os discípulos, outra vez vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse texto, ele tem duas interpretações quanto ao camelo. Nas Bíblias eu não conheço nenhuma em que o camelo esteja acentuado camelo. Todas elas que eu conheço têm camelo, mas existem duas interpretações para esse camelo. Uma delas é que aquele povo daquela região em que Cristo pregava, a maioria deles eram pescadores, então eles tinham conhecimento de barcos. Então, tudo que se falasse de barcos, eles conheciam bem o que era. E dos barcos, existem umas cordas muito grossas, corda de um calibre bem grosso, e essas cordas, que são usadas para amarrar o navio no cais, chama-se camelo. Então, uma das interpretações diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que a corda representaria a linha que vai passar no fundo da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Existem outras que defendem que ela é baseada num provérbio Talmud que pretende dar uma sensação de tremenda impossibilidade, que ela pega a representação do camelo como a representação de um elefante, que jamais passaria no fundo da agulha. Mas a verdade é essa, que a riqueza, ela dificulta a sensação, ela dificulta digamos assim, a vontade e a sensação de que há necessidade de Deus na nossa vida. É mais fácil você encontrar um pobre olhando para Deus e dizer Deus me ajude, do que você encontrar um rico olhando para Deus e dizer Deus me ajude. Porque o pobre, ele se acha necessitado pela situação em que ele vive, mas o rico acha que não necessita de nada. Não significa dizer que todo rico é soberbo, não necessariamente. Não necessariamente. A riqueza tende a deixar o homem soberbo, mas não necessariamente. Quando os seus discípulos ouviram isso, lá no versículo 25, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram, quem pode ser salvo? Então, que diante de todas essas dificuldades que Cristo colocou aqui para a salvação, os discípulos ficaram pasmos e disseram, Senhor, diante de todas essas dificuldades, quem pode ser salvo? Nesse momento, fixando neles o olhar, respondeu, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que Cristo quis dizer com isso aqui? Ele quis dizer o seguinte, que o homem, com as suas próprias forças, da sua própria vontade, do seu próprio querer, ele não procura a salvação. O homem não procura a salvação. Mas para Deus é possível, porque o homem, ele morreu quando pecou. O texto bíblico diz, portanto, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
Todos pecaram e morreram. A ressurreição dessa morte só em Cristo. E só ressuscita aqueles a quem Deus quer. Não depende do homem, porque o homem por si só, ele não busca a Deus. O homem por si só, ele está perdido. Deus é quem levanta ele. Para Deus é que é possível levantar o homem. Então, diante de todas essas dificuldades, quem pode se salvar? Se depender de nós mesmos, ninguém. Ninguém. Tá? Não é como pensam, por exemplo, os universalistas, que acham que as pessoas vivem do jeito que vivem, andam do jeito que andam, mas num determinado momento da história, Deus vai olhar e diz, não, eu sou um cara bonzinho, eu sou do bem, eu sou amor, vai todo mundo para o céu. Não é assim que funciona. Se assim fosse, Deus não seria justo. Deus seria injusto. Mas Deus não é injusto, Deus é justo. Então ele leva aqueles a quem ele quer. Outro questionamento. Aqui abaixo do versículo 26. O homem jamais entrará no reino do céu por suas próprias vontades. Tá? Esse é o questionamento que foi feito. Diante de toda essa dificuldade, quem pode salvar? Ninguém pode se salvar, só Deus pode salvar. E o homem jamais entrará no reino do céu por suas próprias vontades, e sim pela vontade de Deus. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? E ele responde para os discípulos, vocês, quando eu estiver sentado no trono da minha glória, vocês estarão sentados no trono comigo. E todos aqueles a quem me seguiram também estarão sentados, estarão comigo. Ele diz, a todo aquele que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto quanto herdará a vida eterna. Isso não significa que todos os escolhidos de Deus abandonarão seus pais e abandonarão suas mães. Não significa que todas as pessoas escolhidas por Deus terão que abrir mão de todos os seus bens. Isso não significa isso. Significa que aqueles bens e as pessoas não podem ser empecilhos para seguir a Jesus. Essas pessoas não podem ser pedras no caminho de quem quer seguir a Jesus. Mas a palavra de Deus não incentiva ninguém a abandonar seus entes queridos. Muito pelo contrário, incentiva a cuidar. Porque é no cuidado e no amor em que essas pessoas são alcançadas para Cristo. Para os escolhidos, qual será a recompensa? A recompensa para os escolhidos será a vida eterna. Entretanto, muitos são primeiros, muitos serão primeiros, e muitos são primeiros e serão últimos, muitos serão últimos e serão primeiros. Por que muitos serão últimos e muitos serão primeiros? Porque muitos daqueles que se acham os grandes líderes terão um tratamento maior do que aqueles que são simplesmente membros e irmãos das igrejas. Não necessariamente. A vida de comunhão entre as pessoas e Deus, só Deus sabe. E aquele que tem um grande cargo de liderança, não necessariamente ele tem uma vida de comunhão com Deus. Ele pode ser um grande líder, mas não ser um fiel. A palavra que sai dele pode convencer muita gente, mas não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo.
Então, e a palavra de Deus, ela por si só, ela se explica. O que posso eu fazer para ter a vida eterna? Essa é a pergunta principal de todo esse texto. Eu quero que você guarde essa pergunta com você e responda a ela lendo a palavra de Deus. O que posso eu fazer para ter a vida eterna? Aceite a Jesus como Salvador. Quem são as pessoas que aceitarão Jesus como Salvador? Aqueles a quem nelas o Espírito Santo plantar a fé. Que Deus nos abençoe e nos dê uma excelente semana, uma semana de paz, uma semana de vitórias. Sei que nós estamos passando um momento de dificuldade, mas sei também que é nos momentos de dificuldade em que gera-se o crescimento, gera-se o amadurecimento e gera-se a fé cada dia mais. Eu costumo ver que a igreja, ela cresce muito quando sofre. É como uma massa de pão. Quanto mais você sova ela, mais ela fica boa, mais ela fica forte. Nós estamos vivendo um momento em que o nosso braseiro está espalhado. O nosso braseiro está espalhado. Mas não é por isso que a nossa conexão vai se perder. Então, que nós estejamos sempre compartilhando a palavra de Deus, sempre compartilhando as nossas dificuldades, sempre compartilhando as nossas alegrias, sempre compartilhando as menores futilidades, porque é nelas em que a gente se liga e se mantém unido, para que a gente possa vencer. Eu vi um momento nesses dias aí, em que um cantor popular fez uma colocação aí, batendo nos pastores, porque onde é que estavam eles, aqueles que expulsam demônios, aqueles que fazem milagres, por que eles não estão fazendo agora para expulsar esse vírus que está aterrorizando o povo da nossa cidade, o povo do nosso planeta? E, na verdade, nós, o povo de Deus, eles não foram postos no mundo para livrar o mundo digamos assim, das turbulências, das tribulações. Mas eles estão no mundo para mostrar para o mundo que Deus livra o seu povo, mesmo no meio da tribulação. Tá? Quando o povo de Deus saiu do Egito, e lá foram 10 pragas, o povo não saiu antes das 10 pragas. O povo de Israel estava dentro do Egito. E aconteceram as 10 pragas. Então, no meio da tribulação, o povo estava lá. E Deus os manteve até tirar de lá. E em muitas outras situações, que ao longo do tempo vem acontecendo, Deus está sempre protegendo o seu povo. Mas em determinados momentos, o povo de Deus, alguns pegaram, entraram no meio desse pacote e faleceram junto. Onde está Deus nisso? Deus está onde Ele quer estar. E quando um crente falece, Deus tem alegria com isso. Deus tem tristeza na morte de um ímpio. Mas na morte de um cristão, a morte de um crente, de um servo de Deus, ele tem alegria. Por quê? Porque na morte de um ímpio ele sabe qual é a situação para onde ele vai. Mas na morte de um servo de Deus, ele sabe que vem para os seus braços e ele vai cuidar. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê calma, nos dê paz e tranquilidade para a gente sair do outro lado. Tá bom? Tenham todos uma boa semana e até domingo, se Deus quiser.
Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê paz, sabedoria e nos fortaleça. Abençoa aqueles, a tua mão santa esteja sobre aqueles que estão enfermos. Tu conheces cada um deles, Pai, onde estão agora. Derrama a tua unção. Se for da tua vontade, obra um milagre. Se não for, Senhor, que seja feita a tua vontade. E nos dá, Senhor, a tua paz, para que nós saibamos, a tua paz e a tua sabedoria, para que nós saibamos entender aonde tua mão está agindo. Nós saibamos que tu está no mundo e está conosco. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz entre